diria para os irmãos: olha, não percam de vista esse olhar, de perceber que as rotinas e a maneira como você vive está modelando a sua vida e os seus amores. E se você não tomar cuidado, você está pensando coisas muito maravilhosas sobre o Senhor. Você não é um hipócrita que vem aqui mentindo para a gente. Não é. Quem me conhece, quem tem conversado comigo mais pessoalmente, sabe que eu tenho uma frase que eu falo sempre: hipócrita nem converso. Mas eu sei que existem pessoas que estão dizendo uma coisa, mas elas estão vivendo outras por causa disso, porque o amor dela está calibrado, direcionado e impulsionado, os desejos e anseios dele para outra coisa que não seja o Senhor, mas que tem um viés de coisas de Deus, e ela está se auto-enganando. Vocês querem ver um exemplo disso? Evode e Síntique, duas irmãs, vocês vão ver aqui no texto, duas irmãs, crente de tudo. Paulo atesta disso, crente de tudo, e elas estavam o quê? Brigadas. Aonde estava direcionado o coração, os desejos e anseios dessas irmãs, queridos? Aonde estava? E agora a gente acha que essas irmãs são hipócritas, não são crentes? Não, Paulo atesta. E ele ainda vai assim, ele fala assim: você, meu irmão querido, irmão de julgo, que sabe das coisas, e conhece e sabe, faz o seguinte: ajeita isso aí, calibre o coração dessas duas irmãs para o Senhor, e aí essas desavenças serão totalmente dirimidas. Calibre o seu coração. Onde estão os seus desejos e anseios? Porque a direção em que estão os seus desejos e anseios em todo o seu ser está impulsionado, toda a sua energia está sendo empurrada para aquilo ali. Eu dei o exemplo de Evode e Síntique. Eu gostaria de compartilhar com vocês de um outro exemplo. Eu quero falar para vocês da visão que Paulo tem dessa comunidade e de cada uma dessas pessoas. E eu quero compartilhar com vocês, a gente lendo Filipenses capítulo 3, e nós vamos ler partes aqui até o 9. Acompanha comigo o capítulo 1, verso 3 de Filipenses, e ele vai dizer assim: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. O que Paulo está dizendo com essa oração, meus queridos irmãos? Ele faz 3 orações aqui. Nessa oração ele está dizendo o seguinte: Paulo agradece pelas pessoas, ele considera as pessoas como um presente de Deus. Para ele, aquelas pessoas são um presente de Deus. Cada pessoa daquela comunidade de Filipos, toda a comunidade de Filipos é um presente para Paulo. Paulo diz: as pessoas são presentes para nós. Queira vocês acreditar ou não, eu sou um presente para vocês, de Deus. Participo dessa comunidade. Vocês são um presente de Deus para mim, e cada um de nós é um presente de Deus uns para os outros. Paulo está falando para essa comunidade de Filipos, e eu estou dizendo e levando em consideração isso que Paulo fala para Filipos, e estou dizendo para vocês: nós, cada um de nós, somos um presente de Deus uns para os outros. Capítulo 4 e 5, no versículo 4 e 5: em toda a minha oração em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha o sentido dessa oração de Paulo. Paulo está dizendo para a gente assim, que ele fala que a cooperação daquela comunidade, daquelas pessoas ao Evangelho, esta cooperação ao Evangelho é eles terem Cristo como centro e o conteúdo da vida deles. Evode e Síntique eram presentes para aquela comunidade, meus irmãos. Evode e Síntique eram presentes para aquela comunidade, e elas estavam brigadas, e aquelas irmãs eram pessoas que tinham o Evangelho de Jesus Cristo, ela tinha Cristo Jesus, e tinham o Evangelho como centro, o conteúdo do Evangelho como centro das suas vidas. Por que brigavam?
Paulo fala ao longo da carta das grandes picuinhas que acabam acontecendo, de pessoas vindo para cá, fazendo para lá. Essas coisas, Paulo, ao longo da carta toda, ele vai alertar aos filipenses: cuidado, eles querem tirar a calibragem do coração de vocês, eles querem tirar o direcionamento do coração de vocês. E aí, no verso 9 ao 11, ele diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de frutos da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nessa terceira oração, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com esse nosso pensamento que eu falei para vocês agora, que eu estou chamando de cartesiano, de acharmos que nós somos conhecimento e saber, e esquecendo que nós somos também emoção, esse impulsionamento, esse direcionamento. E aí, quando nós lemos esse texto, a tendência que a gente tem é, nós devemos tomar cuidado. O pensamento moderno, racionalista, pode nos enganar, nos levando a acreditar que Paulo está dizendo que devemos conhecer para amar. Mas Paulo está orando para que o amor deles aumente, pois o amor é a condição para que cresçam o conhecimento e a percepção deles, para que eles então possam discernir entre o que é melhor, a fim de serem irrepreensíveis e cheios dos frutos de justiça. Frutos de justiça que vêm por meio de Jesus Cristo, para a louvor e glória de Deus. Irmãos, eu não conheço para amar, em vez disso, amo para conhecer. Se eu estou calibrado o meu coração, impulsionado meus anseios e meus desejos para o Senhor, então toda a minha energia e meu ser está impulsionado a Ele, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí aqui, o que acontece, meus queridos irmãos? Não sei se vocês já viram uma frase assim, o pessoal fazendo brincadeira: não, esse irmão é tão chato que a gente precisa amar muito ele para poder tolerar. Pois é, pois é, pois é, é isso mesmo, é isso aí. Vejam, porque eu amo Fabiano, você, eu vou conhecê-lo mais, meu amor vai aumentando e eu vou conhecendo mais e mais você. Aí, meu amigo, sabe o que vai acontecer? Eu vou saber quem é você, quais suas necessidades, os seus anseios, e então como eu posso ajudá-lo de forma adequada? Se eu amo, eu não estou de olho nos frutos que vocês estão produzindo. Se eu amo, eu estou preocupado com a sua vida de um modo geral, com o seu impulsionamento do seu coração, e eu preciso perceber quem é você. Se eu amo, eu vou conhecê-lo e continuar amando. Aí você é um que escolhe ser filho do capeta. O que a palavra diz? Ame o seu inimigo. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu não estou esperando os frutos. Eu amo você, eu conheço, eu sei quem você é. É isso. Então eu tenho um filho, eu amo o meu filho, e ele vai me ver amar, e ele vai aprender, e ele vai ver o meu coração direcionado e impulsionado para Deus, e ele vai ser e vai ter um coração direcionado e impulsionado para Deus. Eu amo. Paulo, nesta carta, nesse trecho, ele está dizendo, dando um exemplo para nós, como ele vê aquela comunidade e as pessoas. Ame, porque se você amar, você vai, olha só o que vai dizer aqui no texto da primeira coisa, olha só. Ame o seu conhecimento da pessoa, o seu conhecimento de Deus, o seu conhecimento e percepção vai melhorar, e entre todas as coisas excelentes, você vai saber escolher as melhores.
Meus irmãos, vocês já perceberam aqui que Paulo não está falando para esses irmãos: vocês não amem, não, é uma comunidade que já ama profundamente uns aos outros. Ele está dizendo: aumente o amor de vocês, porque cada vez mais o amor aumentado, nós vamos ter em conhecimento e percepção, para quê? Para nós discernirmos o que é melhor, dentre tudo mais excelente aquilo é melhor. Para quê? A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. E como? Cheios de frutos da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Os frutos vêm da onde? Da videira verdadeira, do Senhor. Enquanto nós estivermos olhando, para finalizar, enquanto nós estivermos olhando para a figueira, tome cuidado, porque ali está direcionando nosso coração e impulsionando todo o nosso ser. Vai acontecer decepção e tudo que não presta em nossas vidas, e mais, nós estamos colocando muitas vezes uma carga muito grande na vida do nosso irmão, daquela pessoa que nós estamos fazendo isso. Nós precisamos, meus queridos irmãos, calibrar o nosso coração, colocando ele na direção certa e impulsionando todas as nossas energias impulsionadas para ele. Para isso nós iniciamos como? Entregando a nossa vida. Estamos olhando para a videira, é porque nós estamos calibrados erradamente. Lanço toda oração e súplica e ação de graças para o Senhor, tudo isso. E aí então eu vou praticar uma coisa muito fundamental: a alegria que vem dele. Ele salvou a gente para que nós tivéssemos a alegria dele. Alegria. E mais, sejam gentis. Sejamos gentis uns com os outros e com todas as pessoas que estão à nossa volta, porque Deus ordena que a gente comece a calibrar o nosso coração por essas coisas. Se nós não fizermos nem isso, já é. Eu sempre falei que era o último, mas eu vou falar que é o último, mas você começa a cortar uma madeira, não é? Quando você começa a cortar uma madeira, o que você faz? Você marca o dedinho aqui, né? Marca o dedinho, aí você põe o serrote e vai fazendo. Quando ele faz aquele suco, o que você faz? Aí você conversa com o pessoal, você faz isso aqui, você vai batendo papo e a madeira está totalmente cortada, certo? O suco, para que nós comecemos a ser pessoas virtuosas, entregue as suas vidas em oração, súplicas e ação de graças ao Senhor. Tudo aí. Sejam alegres, sejam pessoas agradáveis, gentis com todos, e o Senhor vai guardar o seu coração e mente. Essa é a promessa. Obrigado, Deus abençoe a todos, tenham um bom dia.